A história começa com um garoto dando um soco numa máquina. Seus amigos o elogiam pela sua grande força e se perguntam se tem alguém mais forte que ele na escola. É-nos apresentado que esse garoto se chama Yu Junkin. Ele se gaba falando que aquilo era fichinha e se tivessem problemas era só avisar. Quando eles iam embora, uma garota percebe o brinquedo. Eles escutam um barulho alto que os assustam. Quando Yu Junkin olha para trás, vê que a garota tinha quebrado a máquina em um só soco. Seus amigos não viram, então acham que tinha caído um raio. Yu Jun pensa que era aquela menina de novo. Então na escola é falado que o nome dela era Lee Seo-yeon. Corta a cena e é mostrado um cara surrado. Yu Jun pergunta se era só isso e diz que não serviu pra porra nenhuma. Yu Jun pensa que não importa com quem lute, ele não perde. Sem perceber, ele não tinha mais rivais à altura dele e aos poucos pedia a emoção de lutar. Enquanto isso, uma garota mostra a Lee Seo uma mágica de dobrar colher. Lee Seo diz que pode melhorar a mágica e transformar a colher em uma bola de metal. Isso choca Yu Jun, pensando que existia alguém tão forte e que quer lutar com Lee Seo. Mas Yu Jun questiona como vai lutar com Lee Seo. Mesmo ela sendo uma garota, ela deve ser uma das pessoas mais fortes da região e que quer lutar com ela a qualquer custo. Yu Jun fala como pode fazer isso, e acaba escutando dois moleques conversando sobre a próxima aula, descobrindo que vai ser queimada. Isso acende uma lâmpada na cabeça de Yu Jun, que pensa para Lee Seo se preparar. Na quadra, o professor entrega a bola para mexer no celular. Enquanto os alunos dividem os times, um garoto pergunta se já está decidido, e só leva uma bolada na cara. Quem jogou foi Yu Jun, que se pergunta como Lee Seo desviou, mas pensa, beleza, não teria graça se acabasse rápido. Começa uma disputa feroz de queimada, que dura tanto tempo que cansa Yu Jun e Lee Seo, que eliminaram os outros alunos. Yu Jun se pergunta como ela aguenta tanto tempo, e que ela era uma adversária formidável. Então Yu Jun decide jogar a bola com efeito, ele consegue atingir Lee Seo, e Yu Jun comemora. Mas logo em seguida se questiona se ela vai ficar bem. Contudo, Lee Seo consegue agarrar a bola com toda a sua força. Isso deixa Yu Jun em choque, pensando que usou seu ataque especial com 100% de força. Então toca o sinal, e Yu Jun se pergunta se isso vai acabar desse jeito. Na hora de ir embora, Yu Jun pensa que subestimou Lee Seo, e que hoje foi um empate, mas na próxima vai ser diferente. Até que Lee Seo chama por ele, ela pergunta se Yu Jun mora perto do apartamento de Yeon-woo, e Yu Jun pergunta por quê. Lee Seo diz que tem algo que quer falar para ele. Yu Jun pensa que entendeu e acha que vai rolar um mano a mano. Enquanto caminhavam para casa, Yu Jun perde a paciência e fala, se não já tá na hora dela falar, o que queria dizer para ele. Isso deixa Lee Seo constrangida. Ela vira e pergunta se Yu Jun está gostando dela. Isso deixa Yu Jun sem reação, que logo solta um grito de surpresa. Lee Seo questiona se ele tá zoando com a cara dela, que ele ficava encarando ela, e que aquilo tá incomodando, e pergunta o porquê tá fazendo isso. Yu Jun trava, pensando que não pode falar que estava desafiando ela com os olhos. Lee Seo então diz se ele estava querendo brigar com ela, que isso era algo repugnante. Afinal, ela era uma garota, ainda mais vindo dele, já que ela era menor que ele. Então vemos uma sombra, dizendo que sua filha já chegou. Quando Lee Seo vê, o cumprimenta e Yu Jun vira o rosto para ver, e percebe um deus grego de puro músculo. Yu Jun fica em choque, se perguntando se aquele era o pai dela, e aquilo poderia ser considerado humano. Mas lembra que deve ser educado e o cumprimenta, dizendo olá. O Seban pergunta para a irmã dela quem era ele. Isso deixa Yu Jun perplexo. Então aparece um cara mais bombado, falando que ele era o papai, e Yu Jun o cumprimenta. O Robotnik pergunta se ele era amigo de Lee Seo, mas ele apenas fala que eram conhecidos. O Seban diz que sua irmã tinha um amigo pequeno. Yu Jun pergunta se eles poderiam se afastar um pouco. Robotnik dá uma risada, enquanto pergunta se ele está com medo. Mas Yu Jun apenas diz que aquilo era um pouco vergonhoso. O papai Tnik dá uma gargalhada e diz que ele conta umas piadas engraçadas, enquanto Yu Jun pensa que tipo de família de monstros a Lee Seo tinha. Enquanto Yu Jun estava perplexo, papai Tnik pergunta por que o cabelo dele era amarelo.
e diz que na escola deve ter alguma regra sobre isso, e o Jun responde que aquilo não era da conta dele. O Seban fica irado, dizendo que era para ele ter mais respeito com o pai dele, e mesmo ele sendo mais velho, era para ao menos demonstrar respeito, e o Jun fica puto, questionando se ele tá zoando, falando que ele é mais velho que o Seban, e o papai Tunique responde que era isso mesmo. Lee Seo avisa que era para ele usar seu uniforme escolar, senão ninguém iria saber que ele era do ensino médio, mas o papai Tunique fala que mesmo assim ninguém acreditaria. Isso deixa o Jun em choque, dizendo que nem a pau que ele era do ensino médio. E o Seban pergunta por que isso só acontece com ele. Do nada o robô Tunique dá uma gargalhada. Ele diz que é engraçado o Yujun suportar os gritos do Seban, e que uma pessoa normal teria fugido só de olharem nos olhos deles. Mesmo Yujun sendo pequeno era forte e papai Tunique gostava de pirralhos desse tipo, e pergunta se Yujun poderia dar um soco nele. Mas Lee Seo avisa que Yujun é o mais forte da escola. Isso faz o papai Tunique e o Seban ficarem em silêncio, e começam a rir da cara dele, se perguntando como esse cara pequeno era o mais forte, que até os cachorros ririam disso. Lee Seo fala para eles pararem de rir, porque era verdade que ele era o mais forte, mesmo ela achando ridículo o mais forte ser alguém que se veste de delinquente e fica encarando garotas, mas mesmo assim era humilhante eles rirem dele assim. Isso faz Yujun sair chorando, dizendo que ela só piorou as coisas, pensando que nunca vai esquecer dessa humilhação. Corta a cena, e vamos para a mansão maromba. Lee Seo diz que já chegaram, e Seban fala que está com fome. A mamãe avisa que a comida já está pronta e era Kanui. Isso deixa eles felizaços. Mamãe avisa para eles tomarem banho e trocarem de roupas antes. Olha que prato delicioso. Eles agradecem pela comida e peraí. Eles estão comendo fazendo agachamento flexionado. Lee Seo pergunta onde está o arroz. Seban responde porque ela quer esses carbonos, e Lee Seo corrige falando que era carboidratos. Papai Tunique parece irritado e solta um grito dizendo no nome de Lee Seo, enquanto fala sobre os braços delas. Lee Seo questiona o que tem seus braços. Papai Tunique tenta dizer mas gagueja, então grita que eles eram finos. Isso faz voar comida na Lee Seo. Seban diz que sua irmã era puro osso e não sabe como ela conseguia andar. A mamãe fala para eles pararem de implicar com ela e que os garotos gostam de meninas magras. Lee Seo fica em choque pensando se ela era magra. Papai Tunique diz que tem outra pergunta e questiona enquanto ri o que o mais forte da escola tem de relação com ela. Lee Seo diz que ele é realmente o mais forte da escola e pergunta por que riem disso. Seban fala que é engraçado, então corta a cena e vemos a irmã de Yujun falando que a comida já tá pronta. Ela vê Yujun chorando e pergunta por que ele tá assim. Ela diz que Yujun não choraria por causa de uma derrota e pergunta se é uma garota. Yujun fica apenas em silêncio. Ela fala que também já teve um amor não correspondido e sabe como ele se sente. Mas se ele acha que ela iria o consolar, ele tava fudido. Ela apenas manda Yujun ir comer, e Yujun manda ela dar o fora do quarto dele. Voltamos para Lee Seo, ela responde que eles eram apenas colegas de classe. E o papai Tunique questiona se ela não sairia com um dele quente. Diz que hoje eles estavam voltando juntos, e que talvez eles se gostassem. Lee Seo já corta falando que não, então Seban propõe um jogo de escolhas. Quem ela salvaria primeiro, ele ou o Yujun? Lee Seo imagina como seria esse ocorrido e pensa que Seban ia fazer um alvoroço tremendo, deixando Yujun em choque. Então Lee Seo decide que salvaria Yujun primeiro. Seban então diz que ela gosta dele, mas até o papai Tunique afirma que salvaria primeiro Anchova. Isso deixa o Seban sério. Enquanto o papai Tunique fala para voltarem a comer e que vão confiar na Lee Seo. Cortando a cena, vemos Yujun no drip voltando das compras, pensando como ele vai lidar com Lee Seo e se talvez rolasse algum boato. Ele pensa como vai desafiar Lee Seo e pensa em fazer um pedido, mas diz que seria idiotice, enquanto estava em seus delírios. Ele percebe algo, ele vê um gado, que teve seu amor negado. A garota pergunta se ele não tem vergonha, já que ele está fazendo um barraco na rua, por causa de uma adolescente do ensino médio, que não quis sair com ele. Ela fala que por ela estar bêbado não sente a vergonha,
mas ela sente, e completa dizendo que, talvez não foi clara na última rejeição, então ela iria explicar melhor agora. E afirma que nunca sairia com ele, além dele não fazer o tipo dela. O cara fala do olhar dela, como se ela tivesse olhando algo nojento. Então ele fala que vai dar um jeito nesse olhar de desprezo, e ele só escuta o Jun, mandando ele calar a boca, que chega só dando uma na cara dele, deixando as gurias em choque. Ele pergunta se o cara não tinha vergonha, enquanto completa dizendo que não teve graça. Pensando que só Liceu seria um desafio para ele, a garota começa a rir, falando que ele a ajudou de novo, e que o Jun não tinha mudado. Ela fala que já faz bastante tempo que não se vê, enquanto estende a mão para cumprimentá-lo, e o Jun fica pensativo, pensando de quem era aquela guria que tá na sua frente.